Título de aplicação: trauma primitivo, defesa, latência, desencadeamento da doença neurótica, retorno parcial reprimido. Tal é a fórmula que estabelecemos para o desenvolvimento de uma neurose. O leitor é agora convidado a dar o passo de supor que ocorreu na vida da espécie humana algo semelhante ao que ocorre na vida dos indivíduos, de supor, isto é, que também aqui ocorreram eventos de natureza sexualmente agressiva, que deixaram atrás de si consequências permanentes, mas que foram, em sua maioria, desviados e esquecidos, e que, após uma longa latência, entraram em vigor e criaram fenômenos semelhantes a sintomas em sua estrutura e propósito. Acreditamos que podemos adivinhar esses eventos e nos propormos demonstrar que suas consequências semelhantes a sintomas são os fenômenos da religião, visto que o surgimento da ideia da evolução não mais deixa lugar para dúvidas de que a raça humana possui uma pré-história, e visto que esta é desconhecida, isto é, esquecida, uma conclusão desse tipo carrega quase o peso de um postulado. Quando aprendemos que em ambos os casos os traumas operantes e esquecidos se referem à vida na família humana, podemos acolher isso como um prêmio altamente bem-vindo e imprevisto que não foi invocado por nossos estudos até esse ponto. Apresentei essas asserções já um quarto de século atrás em meu Totem e Tabu, e basta que eu as repita aqui. Minha construção parte de um enunciado de Darwin, 1871, página 362. Inclui uma hipótese de Atkinson, 1903, página 220. Afirma ela que, em épocas primevas, o homem primitivo vivia em pequenas hordas, cada uma das quais sob o domínio de um macho poderoso. Nenhuma data pode ser atribuída a isso, tampouco isso se acha sincronizado às épocas geológicas que nos são conhecidas. É provável que essas criaturas humanas não tivessem progredido muito no desenvolvimento da fala. Uma parte essencial da construção é a hipótese de que os eventos que me disponho a descrever ocorreram a todos os homens primitivos, isto é, a todos os nossos antepassados. A história contada sob forma enormemente condensada, como se tivesse acontecido numa só ocasião, ao passo que de fato ela abrange milhares de anos e se repetiu incontáveis vezes durante esse longo período. O macho forte era senhor e pai de toda a horda, e irrestrito em seu poder, que exercia com violência. Todas as fêmeas eram propriedade sua, esposas e filhas de sua própria horda, e algumas, talvez, roubadas de outras hordas. A sorte dos filhos era dura.
se despertavam o ciúme do pai, eram mortos, castrados ou expulsos. Seu único recurso era reunirem-se em pequenas comunidades, arranjarem esposas para si através do rapto, e quando um ou outro deles podia ter êxito nisso, elevaram-se a uma posição semelhante à do pai na horda primeva. Por razões naturais, os filhos mais novos ocupavam uma posição excepcional. Eram protegidos pelo amor de suas mães e podiam tirar vantagem da idade crescente do pai e sucedê-lo quando de sua morte. Podemos detectar em lendas e contos de fadas ecos tanto da expulsão dos filhos mais velhos quanto do favorecimento dos mais novos. O primeiro passo decisivo no sentido de uma modificação nesse tipo de organização social parece ter sido que os irmãos expulsos, vivendo numa comunidade, uniram-se para derrotar o pai. E como era costume naqueles dias, devoraram-no cru. Não há necessidade de esquivar-se a esse canibalismo. Ele continuou bem adiante em épocas posteriores. O ponto essencial, contudo, é que atribuímos a esses homens primitivos as mesmas atitudes emocionais que pudemos estabelecer pela investigação analítica dos primitivos da época atual. Em nossos filhos, isto é, supomos que eles não apenas odiaram e temeram o pai, mas também o honraram como modelo, e que cada um deles desejou ocupar seu lugar na realidade. Podemos, se assim for, compreender o canibalismo como uma tentativa de assegurar uma identificação com ele pela incorporação de um pedaço seu. Deve-se supor que, após o parricídio, um tempo considerável se passou, durante o qual os irmãos disputaram uns com os outros a herança do pai, que cada um deles queria para si sozinho. Uma compreensão dos perigos e da inutilidade dessas lutas, uma rememoração do ato de liberação que haviam realizado juntos e os vínculos emocionais mútuos que haviam surgido durante o período de sua expulsão, conduziram por fim a um acordo entre eles, a uma espécie de contrato social. A primeira forma de organização social ocorreu com uma renúncia ao instinto, um reconhecimento das obrigações mútuas, a introdução de instituições definidas, pronunciadas, invioláveis, sagradas, o que equivale a dizer os primórdios da moralidade e da justiça. Cada indivíduo renunciou a seu ideal de adquirir a posição do pai para si e de possuir a mãe e as irmãs. Assim surgiram o tabu do incesto e a injunção à exagonia por parte do poder absoluto, liberado pelo afastamento do pai.
passou para as mulheres. Vem um período de matriarcado. A recordação do pai persistiu nesse período da aliança fraterna. Um animal poderoso, a princípio, talvez sempre um que também era temido, foi escolhido como substituto do pai. Uma escolha desse tipo pode parecer estranha, mas o abismo que os homens estabeleceram mais tarde entre eles próprios e os animais não existia para os novos primitivos, nem tampouco existe para nossas crianças, cujas fobias animais podemos compreender como sendo medo do pai. Com relação ao animal totêmico, a dicotomia original na relação emocional com o pai, ambivalência, foi inteiramente mantida. Por um lado, Totem era encarado como ancestral de sangue e espírito, protetor do clã, a ser adorado e protegido, e por outro marcava-se um festival em que se lhe achava preparado o mesmo destino que o pai primevo havia encontrado. Ele era morto e devorado por todos os membros da tribo em comum. A refeição totêmica, segundo Robertson Smith, 1894. Esse grande festival, na realidade, era uma celebração triunfante da vitória dos filhos combinados sobre o pai. Qual é o lugar da religião com relação a isso? Penso que estamos completamente justificados em encarar o totemismo com sua adoração de um substituto paterno, com sua instituição de festivais comemorativos e de proibições cuja infração era punida pela morte. Estamos justificados, dizia eu, em encarar o totemismo como a primeira forma em que a religião se manifestou na história humana e em confirmar o fato de ele ter sido vinculado desde o início aos regulamentos sociais e às obrigações morais. Aqui só podemos fornecer o levantamento mais resumido dos outros desenvolvimentos da religião. Eles sem dúvida progrediram paralelamente com os avanços culturais da raça humana e com as modificações na estrutura das comunicações humanas. O primeiro passo para longe do totemismo foi a humanização do ser que era adorado. Em lugar dos animais apareceram deuses humanos cuja derivação do totem não é escondida. O deus ainda é representado sob a forma de um animal, ou pelo menos com um rosto de animal, ou o totem se torna o companheiro favorito do deus inseparável dele, ou a lenda nos conta que o deus matou esse animal exato, que era, afinal de contas, apenas um estádio preliminar dele próprio. Em certo ponto dessa evolução, que não é facilmente determinado, aparecem grandes deusas mães. Provavelmente antes mesmo dos deuses masculinos, persistindo após por longo tempo ao lado destes. Nesse meio tempo, uma grande revolução social ocorrera. O matriarcado fora sucedido pelo
restabelecimento de uma ordem patriarcal. Os novos pais, é verdade, jamais conquistaram a onipotência do pai primevo. Havia muitos deles que viviam juntos em associações maiores do que a horda, estavam obrigados a se manter em bons termos uns com os outros e permaneceram sob as limitações das ordenanças sociais. É provável que as deusas mães se tenham originado na época do cerceamento do matriarcado como compensação da desatenção às mães. As divindades masculinas aparecem a princípio com filhos ao lado das grandes mães e só mais tarde assumem claramente as características de figuras paternas. Esses deuses masculinos do politeísmo refletem as condições existentes durante a era patriarcal. São numerosos, mutuamente restritivos e ocasionalmente subordinados a um Deus superior. O passo seguinte, contudo, nos conduz ao tema que aqui nos interessa, ao retorno de um Deus Pai único, de domínio ilimitado. Tem-se de admitir que esse levantamento histórico possui lacunas e é incerto em alguns pontos, mas todo aquele que esteja inclinado a pronunciar nossa construção da história primeva como sendo puramente imaginária estaria subestimando gravemente a riqueza e o valor probatório do material nela contido. Grandes partes do passado que aqui foram reunidas num todo estão historicamente atestadas. Totemismo e as confederações masculinas, por exemplo. Outras partes sobreviveram em réplicas excelentes. Assim, as autoridades frequentemente se impressionaram pela maneira fiel mediante a qual o sentido e o conteúdo da antiga refeição totêmica são repetidos no rito da comunhão cristã, na qual o crente incorpora o sangue e a carne de seu Deus em forma simbólica. Numerosas relíquias da era primeva esquecida sobrevieram nas lendas populares e nos contos de fadas, e o estudo analítico da vida mental das crianças proporcionou a inesperada abundância de material para preencher as lacunas em nosso conhecimento dos tempos primitivos. Como contribuições à nossa compreensão da relação do filho com o pai, de tão grande importância, basta-me apenas apresentar as fobias animais, o medo que nos impressiona como tão estranho de ser comido pelo pai e a enorme intensidade do pavor de ser castrado. Nada existe de inteiramente fabricado em nossa construção, nada que não possa apoiar-se em fundamentos sólidos. Se nossa descrição da história primeva é aceita como, em geral, digna de crédito, dois tipos de elementos serão identificados nas doutrinas e rituais religiosos. Por um lado, fixações na história antiga da família e sobrevivências dela, e por outro, revivescências do passado
e retorno após longos intervalos daquilo que fora esquecido. É essa última parte até agora desprezada e, portanto, não compreendida que vai ser demonstrada aqui, pelo menos num caso impressivo. Vale a pena acentuar especialmente o fato de que cada parte que retorna do ouvido afirma-se com força peculiar, exerce uma influência incomparavelmente poderosa sobre as pessoas na massa e ergue uma reivindicação irresistível à verdade contra a qual as objeções lógicas permanecem impotentes, uma espécie de credo quia absurdum. Essa característica fora do comum só pode ser compreendida segundo o modelo dos delírios dos psicóticos. Há muito tempo compreendemos que uma parte da verdade esquecida jaz oculta nas ideias delirantes que, quando aquela retorna, tem de se apresentar com deformações e más compreensões, e que a convicção compulsiva que se liga ao delírio surge desse cerne de verdade e se espalha para os erros que a envolvem. Temos de conceder a existência de um ingrediente como esses, do que pode ser chamado de verdade histórica, também nos dogmas da religião, os quais a verdade apresentam o caráter de sintomas psicóticos, mas que, como fenômenos grupais, fogem à maldição do isolamento. Nenhuma outra parte da história da religião se nos tornou tão clara quanto a introdução do monoteísmo no judaísmo e sua continuação no cristianismo, se deixamos de lado o desenvolvimento que podemos traçar, não menos ininterruptamente, do animal totêmico ao Deus humano, com seus companheiros regulares, cada um dos 4 evangelistas cristãos ainda possui seu próprio animal favorito. Se provisoriamente aceitarmos o império mundial dos faraós como causa determinante do surgimento da ideia monoteísta, veremos que essa ideia, libertada de seu solo nativo e transferida para outro povo, foi após longo período de latência, assumida por este, por ele preservada como uma possessão preciosa e, por sua vez, ela própria o manteve vivo por fornecer-lhe o orgulho de ser um povo escolhido. Foi a religião de seu pai primevo que ligou sua esperança de recompensa, de distinção e, finalmente, de domínio mundial. Essa última fantasia de desejo, há muito tempo abandonada pelo povo judeu, ainda sobrevive entre os inimigos desse povo, na crença numa conspiração por parte dos velhos de Sion. Reservamos para um exame em páginas posteriores a maneira pela qual as peculiaridades especiais da religião monoteísta tomada de empréstimo ao Egito afetaram o povo judeu e como estava fadada a deixar uma marca
permanente em seu caráter através de sua rejeição da magia e do misticismo, seu convite a avanços em intelectualidade e de seu incentivo às sublimações, como o povo extasiado pela posse da verdade, esmagado pela consciência de ser escolhido, veio a ter uma alta opinião do que é intelectual e a dar ênfase ao que é moral, e como seus melancólicos destinos e seus desapontamentos na realidade serviram apenas para intensificar todas essas tendências, de momento seguiremos seu desenvolvimento em outra direção. O restabelecimento do pai primevo em seu direito histórico constitui um grande passo à frente, mas não podia ser o fim. As outras partes da tragédia pré-histórica insistiam em ser reconhecidas. Não é fácil discernir o que colocou esse processo em movimento. Parece como se um crescente sentimento de culpa se tivesse apoderado do povo judeu, ou talvez de todo o mundo civilizado da época, como um precursor de retorno do material reprimido, até que por fim um desses judeus encontrou, ao justificar um agitador político religioso, ocasião para desligar do judaísmo uma nova religião, a cristã. Paulo, um judeu romano de Tarso, apoderou-se desse sentimento de culpa e o fez remontar corretamente à sua fonte original. Chamou essa fonte de pecado original. Fora um crime contra Deus e só podia ser expiado pela morte. Com o pecado original, a morte apareceu no mundo. Na verdade, esse crime merecedor de morte fora o assassinato do pai primevo, posteriormente deificado. Mas o assassinato não era recordado, ao invés havia uma fantasia de sua expiação, e por essa razão, essa fantasia podia ser saudada como uma mensagem de redenção. Evangelium, um filho de Deus se permitira ser morto sem culpa e assim tomara sobre si próprio a culpa de todos os homens. Tinha de ser um filho, visto que fora o assassinato de um pai. É provável que tradições de mistérios orientais e gregos tenham exercido influência na fantasia da redenção. O essencial nela parece ter sido a própria contribuição de Paulo no sentido mais próprio. Ele foi um homem de disposição inatamente religiosa. Os traços sombrios do passado espreitavam em sua mente, prontos a irromperem para suas regiões mais conscientes. Que o Redentor se sacrificara sem culpa era evidentemente uma deformação tendenciosa que oferecia dificuldades para a compreensão lógica, pois como podia alguém sem culpa do ato do assassinato tomar sobre si a culpa dos assassinos, permitindo-se ser morto? Na realidade histórica não havia tal contradição.
O Redentor não podia ser outro senão a pessoa mais culpada, o cabeça da reunião de irmãos que havia derrotado o Pai. A meu juízo, temos de deixar indecidido se houve esse rebelde principal e cabeça. É possível, mas temos também de manter em mente que cada um do grupo de irmãos certamente tinha desejo de cometer o feito por si próprio, sozinho, e criar assim uma posição excepcional para si, e encontrar um substituto para sua identificação com o Pai, que estava tendo de ser abandonada e se estava fundindo na comunidade. Se não houve tal cabeça, então Cristo foi o herdeiro de uma fantasia de desejo que permaneceu irrealizada. Se houve, então, ele foi seu sucessor e sua reencarnação. Mas não importa que aquilo que temos aqui seja uma fantasia ou o retorno de uma realidade esquecida. Seja como for, a origem do conceito de um herói deve ser encontrada nesse ponto. O herói que sempre se rebela contra o Pai e o mata sob uma forma outra. Aqui também está a verdadeira base para a culpa trágica do herói do teatro, que, de outra maneira, é difícil de explicar. Mal se pode duvidar de que o herói e o coro do teatro grego representem o mesmo herói rebelde e o grupo de irmãos, e não é sem significância que, na Idade Média, aquilo que o teatro se iniciou de novo foi a representação da história da paixão. Já dissemos que a cerimônia cristã da Sagrada Comunhão, na qual o crente incorpora o sangue e a carne do Salvador, repete o conteúdo da antiga refeição totêmica, indubitavelmente apenas em seu significado agressivo. A ambivalência que domina a relação com o Pai foi claramente demonstrada, contudo, no desfecho final da inovação religiosa, ostensivamente visando a propiciar o Deus paterno, termina por ele ser destronado e por livrar-se dele. O judaísmo foi uma religião do Pai, o cristianismo tornou-se uma religião do Filho. O antigo Deus Pai tombou para trás de Cristo. Cristo Filho tomou seu lugar, tal como todo filho tivera esperanças de fazê-lo nos tempos primeiros. Paulo, que conduziu o judaísmo à frente, também o destruiu. Fora de dúvida, ele deveu seu sucesso no primeiro caso ao fato de, através da ideia do Redentor, exorcizar o sentimento de culpa da humanidade, mas deveu-o também à circunstância de ter abandonado o caráter escolhido de seu povo, e seu sinal visível, a circuncisão, de maneira que a nova religião podia ser uma religião universal, a abranger todos os homens. Ainda que no fato de Paulo dar esse passo um papel possa ter sido desempenhado por seu desejo pessoal de vingança pela rejeição de sua inovação nos círculos judaicos, ele, contudo, restaurou também uma característica da antiga religião de Atenas, afastou uma restrição que essa religião havia adquirido quando fora
transmitida a um novo veículo, o povo judeu. Sob certos aspectos, a nova religião significou uma regressão cultural comparada com a mais antiga judaica, tal como regularmente acontece quando uma nova massa de povo de um nível mais baixo consegue ingresso à força ou recebe admissão. A religião cristã não manteve o alto nível em coisas da mente a que o judaísmo se havia alçado. Não era mais estritamente monoteísta, tomou numerosos rituais simbólicos de povos circunvizinhos, restabeleceu a grande deusa mãe e achou lugar para introduzir muitas das figuras divinas do politeísmo, apenas ligeiramente veladas, ainda que em posições subordinadas, acima de tudo, como a religião de Aten e a religião mosaica que a seguiu, não excluiu o ingresso de elementos supersticiosos, mágicos e místicos que deveriam mostrar-se como uma inibição grave sobre o desenvolvimento intelectual dos 2000 anos seguintes. O triunfo do cristianismo foi um novo triunfo dos sacerdotes de Amun sobre o deus de Akhenaten, após um intervalo de 1500 anos e num palco mais amplo, e contudo na história da religião, travessão, isto é, com referência ao retorno do reprimido, travessão. O cristianismo constituía um avanço e a partir dessa época a religião judaica foi até certo ponto um fóssil. Valeria a pena entender como foi que a ideia monoteísta causou uma impressão tão profunda exatamente sobre o povo judeu e como foram eles capazes de mantê-la tão tenazmente. É possível, penso, encontrar uma resposta. O destino trouxera o grande feito e o mal feito dos dias primevos, a morte do pai, para mais perto do povo judeu, fazendo-o repeti-lo na pessoa de Moisés, uma destacada figura paterna. Tratou-se de um caso de atuação, acting out, ao invés de recordação, como sucede tão a miúde com os neuróticos durante o trabalho de análise. A sugestão de que deviam recordar que lhes foi feita pela doutrina de Moisés, reagiram, contudo, pelo repúdio de sua ação, permaneceram detidos no reconhecimento do grande Pai e bloquearam assim seu acesso ao ponto a partir do qual mais tarde Paulo deveria iniciar sua continuação da história primeva. Dificilmente pode ser questão indiferente ou fortuita que a morte violenta de outro grande homem se tenha tornado também o ponto de partida da nova criação religiosa de Paulo. Tratava-se de um homem a quem um pequeno número de adeptos na Judéia encarava como sendo o Filho de Deus e o Messias anunciado, e a quem igualmente uma parte da história da infância inventada para Moisés foi,
posteriormente transferida, mas de quem na verdade pouco mais conhecemos com certeza do que de Moisés, se ele foi realmente o grande mestre retratado pelos evangelhos ou se antes não foram o fato e as circunstâncias de sua morte que foram decisivos para a importância que sua figura adquiriu. O próprio Paulo, que se tornou apóstolo, não o conhecera. A morte de Moisés por seu povo judeu, identificada por Selim a partir de traços dela na tradição, e também estranho é dizê-lo, aceita pelo jovem Gut sem qualquer prova, torna-se assim parte indispensável de nossa construção, um vínculo importante entre o evento olvidado dos tempos primeiros e seu surgimento posterior sob a forma de religiões monoteístas. É plausível conjecturar que o remorso pelo assassinato de Moisés forneceu estímulo para a fantasia de desejo do Messias que deveria retornar e conduzir seu povo à redenção e ao prometido domínio mundial. Se Moisés foi o primeiro Messias, Cristo tornou-se seu substituto e sucessor, e Paulo poderia exclamar para os povos com certa justificação histórica: olhai, o Messias realmente veio, ele foi assassinado perante vossos olhos. Além disso, também existe um fragmento de verdade histórica na ressurreição de Cristo, pois ele foi o Moisés ressurrecto, e por trás deste o Pai primevo retornado da horda primitiva, transfigurado e como filho colocado no lugar do Pai. O pobre povo judeu, que com sua obstinação habitual continuava a repudiar o assassinato do pai, expiou-o pesadamente no decurso do tempo, defrontou-se constantemente com a recriminação: vocês mataram nosso Deus. E essa censura é verdadeira se for corretamente traduzida, colocada em relação com a história das religiões. Ela diz: vocês não admitem que mataram Deus, a figura primeva de Deus, o Pai primevo e suas reencarnações posteriores. Deveria haver um acréscimo declarando-se: fizemos a mesma coisa, é verdade, mas o admitimos e desde então fomos absolvidos. Nem todas as censuras com que o antissemitismo persegue os descendentes do povo judeu podem apelar para justificação semelhante. Um fenômeno de tal intensidade e permanência como o ódio do povo pelos judeus deve naturalmente possuir mais de um fundamento, alguns deles claramente derivados da realidade, que não exigem interpretação, e outros a jazer mais profundamente, derivados de fontes ocultas, que poderiam ser consideradas as razões específicas dos primeiros. A censura por serem estrangeiros é talvez a mais débil, visto que em muitos lugares hoje dominados pelo antissemitismo, os judeus estavam entre as partes mais antigas da população.
ou mesmo lá se encontravam antes dos atuais habitantes. Isso se aplica, por exemplo, à cidade de Colônia, a qual os judeus chegaram junto com os romanos, antes que fosse ocupada pelos germânicos. Outros fundamentos para odiar os judeus são mais fortes. Assim, as circunstâncias de eles viverem, em sua maior parte, como minorias entre outros povos, pois o sentimento comunal dos grupos exige, a fim de completá-lo, a hostilidade para com alguma minoria externa e a debilidade numérica dessa minoria excluída encoraja sua supressão. Há, contudo, duas outras características dos judeus que são inteiramente imperdoáveis. A primeira é o fato de, sob alguns aspectos, serem diferentes de suas nações hospedeiras. Não são fundamentalmente diferentes, pois não são asiáticos de uma raça estrangeira, conforme seus inimigos sustentam, mas compostos na maioria de remanescentes dos povos mediterrâneos e herdeiros da civilização mediterrânea. São, não obstante, diferentes, com frequência diferentes de maneira indefinível, especialmente dos povos nórdicos, e a intolerância dos grupos é quase sempre de modo bastante estranho exibida mais intensamente contra pequenas diferenças do que contra diferenças fundamentais. O outro ponto possui um efeito ainda maior, a saber, que eles desafiam toda a opressão que as perseguições mais cruéis não conseguiram exterminá-los e que, na verdade, pelo contrário, exibem uma capacidade de manter o que é seu na vida comercial e onde são admitidos de efetuar contribuições valiosas a todas as formas de atividade cultural. Os motivos mais profundos do ódio pelos judeus estão enraizados nas mais remotas eras passadas. Operam desde o inconsciente dos povos e acho-me preparado para descobrir que, a princípio, não parecerão críveis. Aventuro-me a asseverar que o ciúme para com o povo que se declarou filho primogênito e favorito de Deus Pai ainda hoje não foi superado entre os outros povos. É como se estes tivessem pensado que havia verdade na reivindicação. Ademais, entre os costumes pelos quais os judeus se tornam separados, o da circuncisão causou impressão desagradável e sinistra que deve ser explicada indubitavelmente por ela relembrar a temida castração, e juntamente com ela uma parte do passado primevo que fora alegremente esquecida. E finalmente, como último motivo dessa série, não devemos esquecer que todos os povos que hoje sobressaem em seu ódio pelos judeus se tornaram cristãos apenas em épocas históricas tardias, a miúde impulsionados a isso por sanguinolenta coerção. Poder-se-ia dizer que todos eles são mal batizados,
sobrou-lhes sob delgado verniz de cristianismo aquilo que eram seus ancestrais, que adoravam um politeísmo bárbaro. Ainda não superaram ressentimento contra a nova religião que lhes foi imposta, mas deslocaram esse ressentimento para a fonte de onde o cristianismo foi buscar. O fato de os evangelhos contarem uma história que se desenrola entre judeus e que na verdade trata apenas de judeus tornou-lhes fácil esse deslocamento. Seu ódio pelos judeus é no fundo um ódio pelos cristãos, e não precisamos surpreender-nos de que, na Revolução Nacional Socialista Alemã, essa relação íntima entre as duas religiões monoteístas encontre expressão tão clara no tratamento hostil que é dado a ambas.